E aí, coleguinha, seja bem-vindo a mais uma aulinha, mais um bloquinho, né? Estamos falando sobre competências do ente municipal, bem ligado aí, bem focado em como o município, né? Ele exerce a sua administração, né? Sempre focado em como ele transfere, né? Ou executa as suas funções para atender às necessidades coletivas. No bloco anterior, nós falamos um pouco do que é, na verdade, o município, né? O que significa o município ter personalidade jurídica, né? E aí nós vimos, inclusive, isso no âmbito do Código Civil, ok? E vimos também como é que a Constituição Federal começa a falar sobre essa questão das competências, né? A quem compete o quê? O que é competência exclusiva da União? Quais são as competências comuns? E nós deixamos, né, para iniciar esse bloco, falando das competências que são exclusivas dos municípios. Nós trouxemos algumas aqui que chamam a atenção. E aí a gente vai começar o bloco, meu coleguinha, já com o mesmo recadinho que nós demos ou com a mesma sugestão que nós demos no bloco anterior. Ou seja, de você pegar a Constituição, né? Se você, professor, não tem o livrinho da Constituição, não tem problema, dá um Google aí, né? Coloca a Constituição Federal de 88, você consegue aí na página do Planalto, inclusive, né? Consegue ter acesso a ela, para que você consiga aí, né, ver todas as competências que são exclusivas, dá uma olhada também nas que são comuns, né, você vai ver em como o município, né, nos atende nesse sentido e como a Constituição ela cerceia muito bem, né, o que o município tem que fazer, o que o Estado tem que fazer, porque fica bem mais fácil, né, da gente entender onde é que cada um atua, para onde um vai, para onde outro vai, ok? Muito bem. Bom, como nós tratamos, né, agora nós vamos focar bem a questão de quais são as competências exclusivas do município. Lá no primeiro bloquinho, nós vimos como ou porquê a razão, né, do município receber tanta atenção ou tanta ênfase. Como ele está mais próximo, né, da sociedade, porque ele é aquele ente federativo, né, na menor granularidade, ele estaria mais próximo da população, né? O presidente está aqui, então, o município está aqui, a população está nos municípios, não é isso? Então, a população está localizada nos bairros, né? Nas suas casas, que estão nas quadras que compõem bairros que estão nos municípios, não é isso? E aqui está a União, que é o ente federativo maior, ali representado pela presidente. Desce para o Estado, que desce para o ente da município. Então, o município ele está mais próximo dessa questão da sociedade. Ele consegue melhor atender, visualizar em primeiro plano, né, porque alguém tem que enxergar quais são as necessidades, né, coletivas, visualizá-las, e ele também consegue atender da melhor forma. Ok? Então, ele consegue buscar quais são as minhas necessidades e consegue atendê-las de forma mais rápida. Ok? Sendo assim, algumas competências que eles são exclusivas nesse sentido. E a primeira, lembra a questão que nós vimos lá no artigo, o primeiro artigo que nós falamos, né, em como a Constituição Federal considera autônomo o município, né, a questão da autonomia. Essa questão de autonomia já encara aí, ó, o primeiro ponto que a gente fala sobre a questão de ser uma competência exclusiva. Como há uma questão de interesse local, há uma necessidade local que só ocorre aqui nesse município de São Paulo, ou no município do Bauru, ou no município ali do Natal, ou no município do Recife. Então, o município tem competência exclusiva, que só lhe cabe, de atuar sobre esses assuntos. E essa atuação pode, inclusive, significar legislar sobre isso. Então, ele pode criar, sim, um código de leis, né? Ele pode, sim, criar uma lei orgânica do município, né? Ele pode, sim, criar leis específicas para atender esses assuntos, para legislar, para direcionar ações públicas, para direcionar a população, para educar a população, para diminuir as externalidades ou incentivar elas para que os interesses maiores sejam preservados e o bem-estar da população seja otimizado. Ok? Então ele pode criar leis ou, veja o segundo, ó, suplementar a legislação, seja ela federal ou estadual. Também nesse mesmo sentido. Também nesse mesmo sentido. Qual sentido? Do interesse local. Ok? De atender esse interesse. Como ele está mais próximo, ele consegue ir na minúcia, né? Fica mais fácil dele atuar lá.
Além desses dois, que sempre significa isso, né? Estar mais próximo, cabe também ao município, ou compete a ele de forma exclusiva, instituir e arrecadar os tributos que são de sua competência exclusiva. Aquilo que não são de sua competência, ele não pode. Como, por exemplo, né, arrecadação de tributos do imposto de renda, ou do imposto de renda especificamente. Não é um tributo do município, então ele não poderia fazê-lo. Ok? Somente os tributos de competência do município é que o município pode atuar com a sua arrecadação. Quais são outros, professor? Bom, ele pode criar, organizar e, inclusive, suprimir distritos. Essa questão dos distritos é interessante, porque é como se a própria prefeitura, né, ela também atuasse numa descentralização. Então, você tem ali o município, aí você tem a constituição da administração, que é a prefeitura. Só que ela sabe que o município, por ser também vasto, ela não consegue ir até os estratos, né, todos eles, ou atender todos eles, porque há um certo espalhar, né? A população não fica ali centralizada na prefeitura, ela se espalha durante todo o município, ou perante toda a região geográfica do município. Como é que a prefeitura vai até elas? A Constituição Federal, no seu artigo 30, está aí no seu slide, ele diz o seguinte, para que ele possa também ter capilaridade para todo o município, ou atender, visualizar todos os estratos sociais que ele possui, ele também pode criar distritos. Então, ele pode dividir ou subdividir, se ele assim quiser, o seu município em alguns distritos e, inclusive, organizar subprefeituras nesse sentido. Viu aí o contexto das subprefeituras, né? A gente vai até falar um pouco delas mais para o finalzinho, né? Que cai também no nosso edital, mas só para a gente ter um contexto, a Prefeitura de São Paulo até já atuou nesse sentido, pegou essa competência que é exclusiva dela e disse assim, eu preciso de 32 subprefeituras para poder atender todos esses estratos sociais que eu tenho no meu município. Ok, diz a Constituição Federal, ótimo, é sua competência exclusiva, cabe a você. Ok? Aí vem o governador do estado e diz, você não pode? O Haddad diz, meu amiguinho, o que é isso? O artigo 30 da Constituição Federal diz que eu posso, é minha competência. Ok. Beleza? Então, o prefeito, a prefeitura tem sim essa autonomia, é de sua competência exclusiva. E sempre lembre, senhores, por que ele vai fazer isso? É dever da administração pública, se a gente fizer o gancho lá com o primeiro bloquinho, né? O Estado, ele existe para atender às nossas necessidades. Ele se organiza, e essa questão de criar e organizar distritos é um modelo de organização, ele faz uma descentralização, né? Ele transfere, que está aqui no âmbito de uma única pessoa, né? Então ele descentraliza, porque é uma maneira de organizar a sua estrutura administrativa com um único fim, com um único objetivo, atender às nossas necessidades, ok? Então ele faz isso para atender às nossas necessidades. Beleza? Bom, quais são as outras competências exclusivas que a Constituição Federal repassa também para o município? Outra competência exclusiva que é transferida para o município são os serviços públicos de interesse local. De novo aí, foi de interesse local? Foi, então é de competência exclusiva do município. Quais são algumas delas? Ou que tipo de serviço público é de interesse local? Quer interesse local ou serviço público que seja mais de interesse local que o transporte coletivo? Esse, sem dúvida nenhuma, é de interesse local, ok? Esse é sem dúvida nenhuma. Então, transporte coletivo, já coloca aí na sua cabeça, Eu vou até marcar aqui, tá? Transporte coletivo é de competência exclusiva da prefeitura. Não se esqueça isso. Não se esqueça disso. Transporte coletivo é de competência exclusiva da prefeitura, conforme o artigo 30 da Constituição. Ok? Outro, educação pré-escolar e ensino fundamental. Também é de competência exclusiva a sua manutenção e criar esses programas. Mas olha, é bem restrito, né? É toda a educação? Não.
ensino superior é de competência exclusiva do município? Não é de competência exclusiva. Ok? Ensino médio é de competência? Não, não é de competência exclusiva do município. Só é de competência exclusiva do município pré-escolar e o ensino fundamental. Fora disso, já não é mais do município. Como nós fizemos lá com a União, a gente também trouxe aqui, pode citar outros para você, do artigo 30, tá? Nós estamos falando do artigo 30, ó. Então, falamos de suprimir distritos, né? Tem mais aqui, ó. Serviços de atendimento à saúde da população. Isso ele pode prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Da educação infantil e ensino fundamental, ele também pode ser com educação técnica e financeira da União e do Estado. E promover a proteção, né? A proteção do patrimônio histórico-cultural local, quando observada, por exemplo, a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Então, todas essas são competências exclusivas do município e que a Constituição Federal ampara neste mesmo sentido. Ok? Beleza? Bom, nós vimos aí que há uma enormidade, né? Uma gama de questões, de competências, né, que o administrador público deve atuar. Como nós vimos, ele vai fazer isso muito descentralizando, né? É possível ele, por exemplo, e ele realmente faz isso, né? Ele descentraliza em subprefeituras, cria secretarias, né? Distribui assim os seus recursos, e nós sabemos que quanto mais nós descentralizamos, quanto mais a gente distribui os recursos, mais há uma questão que começa a aparecer, que é a questão de desperdício ou descontrole. Então, nesse sentido, se faz necessário também ter controle sobre esse tipo de administração. E há, sim, um regimento, né, ou uma indicação própria de que na administração municipal, como ocorre também em todas as outras administrações das outras esferas, deve haver controle. Quem faz esse controle na administração municipal é o Poder Legislativo. Mas quais seriam os motivos, né, da legislação, além dessa questão, né, do possível descontrole, né? Quais seriam os motivos de que a legislação impor ou colocar como sendo algo necessário na administração a existência dos controles? Bom, alguns fatores nós trazemos aqui para a gente relembrar. Ó. Quais são os motivos? Nós sabemos que um dos motivos, que inclusive está bastante aí em voga, né, a mídia fala bastante, é a corrupção, né? A corrupção, ela tem sido um grande calo, né, na nossa vida, né? E tem inclusive afetado aí a nossa vida de diversas maneiras, né? Bom, então um dos motivos para a existência de controles é que quanto mais a gente descentraliza, há mais possibilidade de que haja aí o desperdício ou desvio desses recursos. E, inclusive, a maior parte das fraudes, elas ocorrem por falta dos controles. Nós até trouxemos aqui alguns dados, e veja que na maior parte, 26% dos controles internos são burlados, bem como também 71% das fraudes ocorrem por insuficiência de controle interno. Então, a maior parte das fraudes, elas ocorrem por a inexistência de controle. Mas o que é controle? Para que a gente possa, né, introduzir o assunto de controle, vamos primeiro conceitualizá-lo. Olha só, o controle, nós vamos aqui acordar que o controle, ele vai ser qualquer atividade de verificação que ocorrer de forma sistemática, ok? Então, ocorrer uma verificação sistematicamente, então nós vamos considerar como sendo um controle. Ela pode ser de forma permanente ou periódica, e ela sempre vai resultar numa ação ou numa determinada situação. Tá? Então, ela sempre vai terminar na indicação de uma ação ou de uma situação. Ó, você deve corrigir algo, ou aqui está um manual de conformidade, ou aqui está o meu parecer de inconformidade. Ok? Tudo bem? Então, esse é o conceito básico que nós agora iremos trabalhar
sobre a questão de controles. Mas quais são os tipos de controle que a administração pública municipal possui? E como é que o legislativo, né, ele é inserido nesse instante? Ou nessa questão do controle? Eu te aguardo no próximo bloco e a gente vai falar mais disso.